Olá, meu nome é Camila Faria Gomes e nessa Game Room eu vou estar fazendo um review de Kind Words, Lo-Fi 2 Beats to Write To. Bom, foi produzido e distribuído pela Pop Cannibal e teve seu lançamento no dia 12 de setembro de 2019 na plataforma Steam. Kind Words não é bem o videojogo que estamos acostumados nos dias de hoje. Ele não possui um gênero definido. Ele não possui terror, não possui ação, aventura, nem qualquer outro tipo de gênero já conhecido. Esse videojogo ele tem uma ideia bastante simples, porém um pouco complexa. Simples porque uma das promessas do jogo é oferecer aos vários habitantes do planeta, os jogadores que vão jogar de forma totalmente anônima, um espaço seguro para desabafar sobre seus problemas, sobre seus anseios, seus medos, suas dificuldades de maneira geral. Também oferecem a eles um ambiente seguro para acolher essas outras pessoas que desabafaram. Então, Kind Words se trata de um ambiente seguro para você desabafar e acolher o próximo. Bom, de maneira geral, essa é a gameplay do jogo, que não possui uma gameplay certa, uma gameplay fixa, uma gameplay correta. Assim que o jogador entra no jogo pela primeira vez, ele se depara com esse menu, que possui uma interface extremamente leve, que já vem com a música que acompanha todo o desenrolar do jogo, em todo o ambiente. E também temos essa interface extremamente simples, porém aconchegante, que dá um tom até mais leve para o jogo. Assim que o jogador aperta a primeira vez Start, no meu caso, ele dá uma avançada, né? Porque eu tive algumas horas para testar. Porém, na primeira vez que o jogador clica no botão Start, ele é apresentado para um servo que se diz mensageiro dessa comunidade. E o trabalho dele é entregar cartas dessas que, de certa forma, são gentis, não é como diz o nome, para as pessoas nesse ambiente. E a primeira vez que o jogador tem contato com o que seria o estilo do jogo, o estilo de jogar, a gameplay, é quando a Ellie fala sobre seus medos, fala sobre... A ela, né, na verdade, perdão. Fala sobre seus medos, fala que está bastante preocupada sobre o seu trabalho novo e ela precisa de uma carta. E então ela pede ao jogador para escrever uma carta para ela. E nesse momento o jogador tem um primeiro contato com o que seria o estilo de jogo. Como ele iria desenvolver a sua gameplay nesse jogo. Então, a partir desse momento, o jogador ele é apresentado àquela promessa de um lugar seguro. Ele, em tese, assina um termo de responsabilidade, com algumas ressalvas, porque, assim, obviamente, tem a questão do reporte no jogo, você pode reportar qualquer tipo de palavra que seja petulante, no caso, qualquer tipo de coisa que machuca, mas o jogador ele meio que assina um termo de responsabilidade para não ser uma pessoa em tese má, não praticar a maldade com o outro, porque você só responde uma coisa se você realmente quiser, você não é obrigado, você pode responder, você pode pedir um conselho, pedir uma ajuda, então o jogador não é obrigado, então em tese seria para isso, você assinar um termo, né, uma coisa para você não ser, digamos assim, idiota em relação aos sentimentos dos outros. Bom, Kind Words tem uma temática um pouco pesada, porque eu digo
por experiência própria, porque as primeiras vezes que eu joguei, quando eu fui ver o request, eram coisas assim que variavam de desabafe aqui pra adeus à vida. Então, assim, há dois lados do jogo, que é, por exemplo, quando passa esses aviãozinhos aqui, que tem mensagens boas, tem mensagens para te motivar, e tem um outro ambiente do jogo que é totalmente um pouco pesado demais. Eu sei que é de acordo com a temática do jogo, etc. Mas, no meu ponto de vista, eu achei um pouco pesado, assim. Bom, nos outros pontos, que eu achei um ponto positivo, porém também um ponto negativo. Na hora que você vai, por exemplo, responder uma carta, você tem somente 14 linhas para responder essa carta. Eu achei isso positivo, porque pode ser que você não dê um conselho tão bom, então você já limita ali suas 14 linhas, sua comunicação fica limitada, então você não pode se estender demais numa coisa que em tese vai ser ruim pro próximo. Então eu achei isso bastante bacana da parte do jogo, porém eu achei um pouco ruim também, porque também tem aquela coisa de que você só tem 14 linhas, você não vai conseguir conversar novamente com a pessoa não vai conseguir te contactar novamente. Então, eu sei que encurtar esse tipo de interação é bom, no caso de ser uma coisa ruim. Porém, se caso for uma coisa boa, se caso seja uma coisa boa, que na maioria das vezes é, não 100%, mas pode atrapalhar um pouco a desenvoltura do jogo. Mas, enfim, também temos a questão da... Uma das coisas que estavam bastante na minha cabeça, assim, que eu tava me questionando bastante, é se o jogo ele abrange todas as categorias de jogadores. Bom, por ser um jogo novo e por ter uma gameplay bastante curiosa, assim, não certa, não definida, eu fiquei me perguntando se caso ele conseguir abranger jogadores que gostam de conquistas. E isso eu vi que o jogo desempenha até de uma forma bastante interativa, bastante legal, porque esses pequenos objetos aqui, eles são colecionáveis, então você pode escolher mostrar ou não, obviamente no seu ambiente, então não fica disponível para outros jogadores, mas já é aquela coisa um pouco diferente. Você acorda num quarto só com um objeto, você não tem mais nada além daquele objeto e o rádio. E o personagem, obviamente, que querendo ou não ele faz parte do cenário, mas ele representa o que seria esse modo de jogo, né? Que você tá ali imerso num quarto onde flutua no meio do nada, com lo-fi tocando, e acorda da cama, acorda de um sono, provavelmente, ou tá pensando, e vai pra escrivaninha escrever alguma coisa pra alguém que vai ser entregue por um servo. Bom, eu achei a ideia bastante criativa e, assim, é totalmente o que as pessoas querem se sentir sozinhas, mas até um certo ponto, para desabafarem, para falarem sobre seus problemas. Então, querem se sentir sozinhas num canto com a música para relaxar, porque às vezes você tá falando uma coisa muito pesada, você está querendo desabafar sobre um problema bastante perturbador para você. Então, tipo, eu achei muito legal a ideia do lo-fi, a ideia dos aviões de papel voando, que tudo remete um pouco à questão da carta. Então, eu achei muito legal isso. E uma das coisas que eu tive ideia foi um pouco. Talvez eu tenha um pouco infringido as gameplays do jogo, porque os sábados requests aqui são
mais para você desabafar sobre seus problemas. Mas eu acabei perguntando para os jogadores, né, se eu caso eu recebesse resposta, se o que eles acham da comunidade em si. Então, eu falei que eu precisava fazer um trabalho, que eu gostaria de saber se a comunidade é gentil, se é um bom lugar para você desabafar sobre seus problemas, segredos e etc. Bom, eu tive ao todo 5 respostas. Eu sei que é uma amostra pequena, bem pequena, face a todos os jogadores que podem estar utilizando esse jogo. Porém, eu achei bastante legal trabalhar em cima disso. O que eu queria mesmo era que fosse um pouco variada a questão das respostas, porque eu não gostaria de falar que um jogo ele é totalmente utópico, porque a questão do anonimato na internet é bastante preocupante, porque você dá uma carta, uma aprovação para a pessoa ser o que ela quiser, falar o que ela quiser. Então, acaba que alguém pode pisar na bola e falar demais, falar coisa que não deve. Então, eu gostei bastante da amostra que eu tive. Eu não tive uma pessoa que falou que o jogo era 100% ruim, a comunidade era 100% horrível, péssima, porém eu tive algumas variantes. Bom, essa foi a primeira resposta que eu tive. Era uma pessoa que tinha começado a escrever na noite daquele dia e acreditava que a comunidade era gentil. Tem pessoas passando por diversas dificuldades que se juntam para ajudar uma a outra, para confortar. Isso eu realmente consigo ver através dos aviãozinhos de papel às vezes. Então, assim, são pessoas que geralmente estão ali para querer o bem das outras, para, não é mesmo, tipo, ajudar um ao outro. Então, ok, essa foi uma carta que falou realmente que a comunidade que aquela acreditava era ideal, era aquela que confortava os outros, que ajudava, que tinha aquele sentimento de gentileza. Bom, em segunda carta, essa aqui é a inicial. Então, a segunda carta fala a respeito das mecânicas do jogo, que faz a pessoa agir de uma maneira gentil. Eu acredito que quando ela quis dizer ela ou ele, né, porque a gente nunca sabe, ela ou ele quis dizer a respeito das mecânicas seriam como o jogo é retratado na tela. Você só tem um cenário, você só tem uma ação realizada pelo seu personagem. Você pode controlar a música, você pode brincar com os objetos 3D, mas você nunca vai fazer mais do que aquilo. Você só tem a opção de escrever, a opção de falar coisas legais, desabafar sobre alguma coisa e decorar o quarto. Então, basicamente, são pequenas mecânicas que te fazem querer entrar mais naquele universo. Então, ela até citou sobre o fato de você ser anônimo e você só ter uma chance de responder. Isso, aquilo que eu falei, que eu acho uma coisa positiva e uma coisa negativa, porque depende muito da questão do conselho, da ajuda que a pessoa vai te oferecer. Isso na minha opinião. A dela, ela fala que é de uma maneira positiva. Mas, enfim, tem pessoas que realmente foram ajudadas nesse jogo. Então, é o que ela até fala, que ela foi realmente ajudada e que teve pessoas que ela ajudou e que espera que tenha ajudado. E bom, para a segunda carta, terceira carta, na verdade, bom, aqui ela fala que ela gosta de ajudar as pessoas, que pessoas sangram seus corações aqui, graças ao anonimato.
E ela fala que é libertador ler sobre as ansiedades das pessoas, que ela gosta de saber o que as pessoas sentem nos corações. Então, assim, é uma coisa que até eu andei pensando a respeito, que muitas vezes o ser humano, ele fica muito... Ele gosta muito de ajudar o outro, porque aquele sentimento de... Não sei se a bondade seria o nome, mas aquele sentimento de dever cumprido, talvez, de uma coisa mais não sei, aquele sentimento que quando você ajuda alguém, você fica feliz por ter ajudado, como se fosse algo recompensador, é essa palavra. Como se fosse algo recompensador, como se aquilo que você tivesse feito te deu uma recompensa interior. Eu acho que muitas vezes as pessoas que respondem as cartas são movidas a esse sentimento, são movidas ao sentimento de querer ajudar alguém, a pensar, meu Deus, eu consegui ajudar alguém no jogo, uma pessoa totalmente anônima, não conheço, porém talvez eu tenha ajudado. Então, eu achei uma coisa bem legal de pensar, porque, querendo ou não, é um sentimento que existe, é um sentimento que provavelmente paira sobre esse jogo. Ok. Muitas vezes é o que acontece, é o que ela fala, que ela não sabe o que escrever para algumas pessoas, porque às vezes os problemas dessas pessoas são tão diferentes do que ela passou na vida, que as experiências da vida, que ela às vezes se sente mal. E é uma coisa que muitas vezes eu também passei, porque eu acho que eu testei cerca de 4 horas do jogo. Foi uma das coisas que eu passei também na hora de responder, porque tem muita gente que tem uma visão diferente do problema, lida de forma muitas vezes mais sensível com um determinado tópico do que você. Então, às vezes tem que ter bastante cuidado para falar. E isso é uma das coisas que acabou me deixando um pouco sem saber o que fazer, porque eu passava para a próxima página, passava, não encontrava nenhum pedido que eu conseguisse responder propriamente. Bom, isso é uma coisa que realmente eu acho que acontece para todos os jogadores, porque até acho bom, porque assim você acaba não respondendo. Bom, esse seria o correto, mas às vezes pode acontecer o contrário. E ok, acho que chegou a carta que eu mais gostei. Ou não. Ok, é essa aqui. Por quê? A maioria das cartas que eu tive, tirando essa, foram de pessoas elogiando a comunidade. Essa deu algumas pequenas críticas, porém, de maneira geral, elogiou. Por que pequenas críticas? Falaram que, às vezes, os conselhos são um pouco simples demais, são um pouco receita demais, são aquelas receitas de bolo que as pessoas falam pra você se sentir melhor. Tipo, uma coisa simples. Do tipo, se abre primeiro, faça isso, faça aquilo. Então, isso é uma das coisas que eu acho que é aquilo. Se você não sabe o que responder, acaba não respondendo. Mas tem gente que quer falar essa receita, o que eu acho um pouco. Eu acho um pouco meio normal demais, uma coisa que qualquer pessoa falaria pra uma outra. Então você quer ouvir de pessoas que têm aquela experiência, que sabem o que falar, que sabem o que fazer naquela situação. Bom, uma das coisas que ela falou também, que eu até me senti um pouco mal depois de ter colocado o meu request, foi que a maioria dos requests estão sendo muito
desabafe aqui em vez de ser um problema real. Porque seriam muito, de uma certa maneira, muito do mesmo, porque você tá fazendo um request pra pessoa desabafar ali. Então, se ela quer desabafar, ela vai fazer o request. Não tem por que ela não fazer um request e visualizar e desabafar ali com você. Então, isso eu achei muito comum, porque na hora que eu ia visualizar os requests, realmente tinha várias pessoas falando desabafo aqui, quais são os seus problemas, o que você fez hoje, qual foi o seu sentimento bom hoje. Então, assim, eu achei uma coisa um pouco pertinente. E a respeito das cartas ainda, porque dá pra falar muita coisa sobre isso, tem uma coisa negativa que eu achei que eu não ia conseguir encontrar, porém na tela inicial, creio eu, na tela inicial tem aqui embaixo o Discord do Pop Canyon, que é onde os próprios desenvolvedores do jogo estão lá nesse servidor e ouvem denúncias, ouvem perguntas, alguém pode requisitar algum tipo de sticker, por exemplo, uma coisa assim, desse gênero. Então, nesse Discord eu acabei percebendo que na hora que você tem o seu inbox aqui, você tem a oportunidade de acho que eu não tenho essa opção mais. Só que você tem a oportunidade de reportar aquele request, porém ele não é deletado. Eu não sei se chegaram a atualizar, foi esses dias agora que eu vi, mas provavelmente eles deverão atualizar porque os desenvolvedores estão lá, então faz esse trabalho ser bem mais rápido. Mas era uma das coisas que você abriria sua caixa de correio e iria ver uma coisa que talvez estivesse te machucando bastante. Então, uma coisa que era pra te fazer bem, tá te fazendo mal. Então, foi uma das coisas que eu achei bastante pertinente, assim, que eu não iria descobrir, que eu não iria saber, mas eu acabei sabendo por conta desse servidor. E, enfim, dá pra falar sobre isso. Mas, de forma geral, a respeito das cartas, creio que é isso. Não sei mais o que dá pra falar a respeito disso, mas, enfim. A respeito da comunidade, do ambiente de jogo, eu acho que Kind Words mais se semelha a uma terapia em grupo. Não sei se é bem esse o termo correto para isso. Obviamente, porque temos diversos nichos nesse jogo. E eu falo terapia em grupo porque terapia em grupo você meio que você vai com o objetivo de encontrar pessoas com os mesmos problemas que você para discutir a respeito daquilo e ter um ombro amigo, ter alguém para olhar e dizer ou pensar, não estou passando por isso sozinho. Então, é um sentimento bastante único, que eu acho que Kind Words faz isso de uma maneira um pouco sutil, mas às vezes com algumas falhas por conta das pequenas receitinhas de bolo, mas eu acho que às vezes com algumas falhas, porém com uma taxa alta de sucesso, porque consegue unir pessoas que possuem experiências iguais ou semelhantes para se comunicarem, se aconselharem, se animarem de si, confortarem de si. Bom, eu achei isso uma ideia muito legal, isso foi o que me atraiu no jogo de uma forma muito alta, assim, e eu gostei bastante. Bom, mas que dá pra falar também é o design do jogo, que eu achei bastante interessante. Eu acho que eles conseguiram pegar a ideia de isolar o personagem, isolar o jogador
com esse pequeno quartinho que fica sobrevoando as estrelas, tecnicamente, ou o nada, o vazio. E, inclusive, acho que atualizaram para mudar os ambientes e muda as ações, os objetos. Eu achei bastante legal, bastante interessante, particularmente. Mas bom, e uma questão que eu acho que eu posso ter me esquecido de falar, mas é muito bom lembrar, que que Kind Words, por incrível que pareça, mesmo não sendo tão conhecido, tão aclamado assim, não tendo muita divulgação, o que eu acho que eu não sei se foi falha do marketing da empresa que o distribuiu, se foi algo programado, talvez. Eu acho que é um pouco errado falar na palavra programado, mas é uma das coisas que, inclusive, creio que seja até elogiado, digamos assim, pela comunidade, porque, por exemplo, quando eu entrei no Discord dos próprios desenvolvedores, muitas pessoas que jogam o jogo falaram que sentem bem por ser um jogo que não é bastante conhecido, que não atrai a mainstream, digamos assim, dos consumidores de jogos. Eu creio que é por conta da questão da utilização do anonimato, que muitas vezes ou é muito boa ou é muito má, principalmente na era digital que estamos vivendo hoje. Então, pode acontecer se caso fosse um jogo muito mais conhecido do que pode ser que atraísse pessoas que fossem completamente más só por serem anônimas no jogo, porque eu não sei se a questão do reporte no jogo realmente funciona a ponto de banir uma pessoa do jogo, de não deixá-la usar mais o jogo, ou se é só uma questão de recebeu a resposta, realizou o reporte, descreveu, etc. E seria apagado, e aí, por fim. Mas é uma das coisas que eu acho que os desenvolvedores deveriam se preocupar, que é a questão do até que ponto esse anonimato seria vantajoso para a comunidade e não seria tão prejudicial assim a ponto de filtrar jogadores que fossem que descumprissem em tese, em teoria, né, na verdade, as regras que o próprio jogo impõe, entre aspas. Bom, um ponto bastante legal que eu achei foi que Kind Words ganhou alguns prêmios. Dois que eu tive dando uma olhada foi que o Game Awards 2019 por jogo de impacto social e em 2020 o BAFTA por ser um jogo para além do entretenimento. Então, assim, eu acho bastante legal que eu não sei se após as premiações, provavelmente sim, após as premiações o jogo deve ter dado uma alavancada na questão de vendas, na questão de marketing, etc. Porque a ideia do jogo, acho que ela já atrai por si só. Porque não é uma coisa que a gente vê todo dia. A gente está acostumado com jogos do estilo GTA, Overwatch, League of Legends e jogos que são totalmente o oposto disso, que tem uma comunidade totalmente oposta ao que Kind Words prega. Então, eu acho bastante interessante que eles consigam propor uma coisa tão diferente e que funciona não 100%, porque é um jogo. Obviamente, você vai ter um elemento ou outro
que pode se descontrolar e pode ir para fora dos trilhos. Então, mas é um jogo que preza por essa promessa, que preza por tentar conseguir ela, pelo menos na sua maioria. Bom, sei que o jogo veio para ajudar as pessoas e eu acho que veio até num tempo bom, porque foi lançado em 12 de setembro de 2019, então bem próximo à explosão que teve da questão do Covid, que as pessoas tiveram que se trancafiar em casa, ainda estão trancadas, né? Que a gente está vivendo uma coisa totalmente anormal. Então, sei que isso pode ser que não gere tantos problemas das pessoas, mas ajuda a fazer um problema se tornar pior, talvez, ou questão de pessoas ansiosas, etc. Então, provavelmente se tivesse um gráfico, talvez, teria, eu acho que esse aumento por conta desse tempo, porque se trata de um jogo que você vai, escreve e se comunica, interage, tenta ajudar as pessoas, recebe ajuda. Por ser essa mão de via dupla, por ser essa troca, essa troca justa, né? Pode ser que tenha subido mais, tenha crescido o uso mais nesses tempos agora. Mas creio que o jogo ele consegue atrair diversos jogadores, tanto os amantes da arte, porque eu, no meu caso, eu gosto bastante de analisar arte em jogo, e uma das coisas que mais me fizeram ficar apaixonada pelo conceito do jogo em si foi a questão dos botões nas interfaces, que a questão desses desenhos todos cheios de graça, fofura e simples até, e bem leves, conseguem, ao mesmo tempo que destoam do tema, destoam dessa tela, desse ecrã que está totalmente flutuando no meio do nada. Temos, acho que só esses são os elementos brancos no ecrã. Mesmo destoando, ele se aproxima do tema e isso eu achei muito legal. E a vibe, a questão dos aviões flutuando, questão da música, da composição do quarto, das cores, eu achei, principalmente esse quarto, questão dos tons mais avermelhados. Assim, eu não, obviamente vai ser sentimentos diferentes para cada pessoa, porque, né? Mas a questão dos tons avermelhados nesse quarto passa uma sensação de calma, de calor, talvez. Não sei se é essa palavra que dá para usar nesse momento, mas pelo menos nesse quarto é o que eu sinto. Nos outros, obviamente, a questão por exemplo, nesse, eu fico apaixonada porque conseguem mesclar a questão das cores, dos tapetes, das paredes, enfim, questão dos adesivos também, foi uma das coisas que me cativou bastante. Então, assim, é um jogo que ele consegue captar todo o público, pelo menos na minha percepção. Bom, questão dos jogadores que vão ser movidos a conquistas, eu acho que eu não devo ter citado, mas as únicas maneiras de você conseguir esses stickers, que são vários, aliás, eu tenho pouquíssimos em comparação com as cartelas, mas as únicas coisas que fazem você adquirir esses adesivos é ou você respondendo a um request, que é conciliando, falando alguma coisa, você
realizar um request e assim que você obtém as respostas, você ter mais adesivo, você ter um adesivo em troca. E o que eu acho, eu não sei se foi proposital essa questão, mas eles recompensam mais quem realiza o request do que quem escreve o request. Então, eu não sei se é também uma forma de fazer esse jogador, que ele já é apaixonado pela recompensa, ir lá e se desabafar, jogar seus problemas pra fora. Eu não sei se é essa a ideia do jogo em si, porque eu acho que é isso que acaba fazendo, é você pegar esses jogadores e falar, olha, temos objetos para decorar o quarto. E você só vai ganhar mais objetos se você desabafar nesse mundo. Ou você pode responder o request, mas você vai receber menos. Então, creio que... Eu não sei se foi proposital, mas se tivesse sido, foi uma jogada muito boa. Porque, em tese, esse jogo é movido pelos requests dos jogadores. Então, é uma maneira de você chamar aquele jogador que tá obcecado pelos stickers a fazer de uma maneira mais fácil, talvez. Não fácil com algumas ressalvas, né? Porque, obviamente, não é tão fácil você escrever os seus problemas, escrever seus medos pra fora. Requer um pouco de coragem, né? Eu acho que a questão do anonimato ajuda um pouco, mas não deve ajudar totalmente. Então, é uma questão que eu achei bastante legal. Mas, de novo, eu não sei se foi proposital. E outras coisas também é que, pelo que eu percebi, analisando a questão do jogo e analisando também a fala dos próprios desenvolvedores no servidor, que às vezes eles falam lá, às vezes não, sempre, que eles se preocupam bastante com a questão da saúde mental. Como eu disse, aqui dois extremos às vezes se encontram. Uma pessoa que fala desabafe aqui e outra que fala adeus, questão em relação à vida. Então, obviamente tem que ter essa certa preocupação, porque quando se trata de um jogo que tem o objetivo de acolher pessoas com problemas, independente de seus problemas, obviamente vai ter aquela pessoa que vai ter um problema tão extremo a ponto de querer fazer isso, querer se matar e etc. Então, tem que ter esse cuidado na hora de analisar, sabe? Assim, eu não sei se eu consegui explicar bem, mas se for ver, tem a questão do... Se eu vim aqui clicar em fazer um request, eu vou ser teleportada para essa página que tá me perguntando o que eu tô preocupada. Talvez alguém também esteja. E, bom, aqui eu tenho pequenas linhas para escrever. Eu acho que é para fazer de uma forma mais dinâmica, porque, obviamente, são vários pedidos, são várias frases, são várias situações. Então, acho que tem que ter uma certa dinamicidade, uma certa agilidade nesse processo, para as pessoas também se localizarem, saberem o que responder de forma curta. Também não pode ser um problema extenso demais para não exceder as 14 linhas de resposta. Bom, aqui tem a questão do anonimato. A única coisa que você já vem assinado, obviamente, a pessoa pode vir aqui, colocar sua assinatura, seu nome real, pode colocar qualquer coisa, mas é aquilo do princípio
que quando o jogador entra, ele assina um termo propriamente, e se ele estiver fazendo isso, ele está sujeito a reporte. Não que alguém irá reportar, não que isso passará sendo martelado, sendo perseguido, etc., pelos desenvolvedores, que não tem como gerir tudo isso. Mas, obviamente, a pessoa pode. Enfim, aqui uma questão que eu achei muito, muito boa, que é a questão da própria preocupação dos desenvolvedores, que falam que tem links, tem N coisas falando pra você não ter medo de pedir ajuda. E, bom, tem até algumas, não diria receitinhas, mas é mais como que diz? Dá uma noção básica aos jogadores de como seria escrever um pedido e escrever uma carta. Bom, que eu achei seria mais um tutorial do que qualquer outra coisa. Então, na minha opinião, de maneira bem geral, assim, eu gostei bastante do jogo. Eu já recomendei ele para vários meus amigos, já falei sobre, porque eu acho que é um jogo que, além de ser bastante acessível pelo preço, que tá bem barato na Steam, acho que cerca de 3 euros, é um jogo que faz bem, sabe? Você pode estar fazendo qualquer outra coisa, pode estar estudando, pode estar trabalhando, pode estar até querendo dormir ou só ficar escutando uma música, que pode deixar a aplicação rodar em segundo plano e ainda ouvir a música, ainda ter certa autonomia no rádio, pode pular a música, etc. E, assim, é um jogo que creio que faz muito bem. Obviamente, na maioria dos casos, sim, faz muito bem. Eu gostei bastante da questão da comunidade. Eu nunca presenciei uma pessoa faltando com respeito com outra, nunca fizeram isso comigo de volta e etc. Até porque eu tenho pouco tempo de jogo, eu não tenho um grande tempo para analisar, não fiz nenhum request sério, só fiz aquele para saber a opinião das próprias pessoas que jogam o jogo há mais tempo, provavelmente. E eu acho que é um jogo que tem tudo para dar certo, tem tudo para conseguir chegar muito longe, por ser uma ideia que totalmente original. Eu nunca tinha visto nada parecido, eu nunca vi nada parecido. E eu acho que a questão de ser uma ideia um pouco única vai atrair um nicho totalmente específico de jogadores, vai atrair pessoas que se interessam por isso, querendo ou não, mesmo sendo pessoas que consumem jogos da mainstream, são pessoas que podem desenvolver um certo afeto por jogos desse viés, que são mais de, não diria autoajuda, mas são mais amigáveis, são mais fofos, digamos assim, tratam um pouco da saúde mental. E, na minha opinião, é um jogo maravilhoso. A arte do jogo é muito boa, a música do jogo, além de ser um dos fatores que estão no título, inclusive uma coisa que provavelmente eu tenho esquecido de citar, porque são tantas coisas que me atraíram nesse jogo que eu acabei me perdendo, mas o servo, que se diz ser o mensageiro,
meio que a cada dia que você manda uma carta nova, que você responde um request novo, ele traz uma música pra você totalmente nova. Então, creio que seja uma das recompensas também, não sendo um sticker, não é mesmo? É tipo, é uma nova música pra você, cada dia tem uma coisa nova. Obviamente é uma por dia, porque senão ficaria muito fácil. Você pegaria vários requests e responderia todos de uma vez, todos numa tarde, todos num dia só. Então, acho que eles estão querendo tornar os jogadores mais assíduos, estão querendo atrair mais jogadores que fiquem no game, que permaneçam ali em busca de completar uma coleção, em busca de completar uma playlist de música. Então, assim, creio que pra mim um dos melhores atrativos, além dos stickers, além da arte, além de tudo que é o jogo maravilhoso, pra mim também um dos bons atrativos é a música, que combina totalmente com o ambiente proposto pelo jogo. Pra mim, Kind Words é um jogo que eu nunca tinha ouvido falar, mas que me cativou de uma maneira muito alta, muito boa. E eu provavelmente vou tentar responder algum request pra mostrar a parte da música, porque hoje eu não respondi nenhum. Então eu vou parar os comentários, que foi bastante já. Vou parar os comentários por aqui e vou tentar encontrar algum request pra responder, pra mostrar essa parte da entrega da música.